eu já peguei diversos, né? Nesses 11 anos que a gente está no mercado, eu já peguei diversos casos de executivos que se tornaram empreendedores, né? E uma coisa interessante de falar disso é porque automaticamente o cara pensa, o cara é executivo, ele está acostumado a lidar com orçamento, ele está acostumado a lidar com planejamento, processo faz parte da vida dele, dados e indicadores faz parte da vida dele, né? Então esse cara, quando ele empreende, vai ser mais fácil, né? Eu já tive essa experiência contratando pessoas, né, de grandes empresas que vieram para cargos de confiança na minha empresa. Eu já tive essa experiência com clientes que eram executivos e montaram o próprio negócio. E aí eu tenho uma frase aqui que essa é a minha visão, pode ser que ela não esteja correta, eu queria saber a tua visão. Eu falo assim, que o executivo, ele dirige o carro pronto. Então, o executivo chega lá, o carro está pronto, ele dirige. E ele é um excelente motorista. O empresário, ele tem que dirigir o carro enquanto ele constrói o carro, né? Então, imagina você dirigindo um carro que tem só 3 rodas, né? Pô, você tem que dirigir o carro com 3 rodas. Tem que andar, né? né? Ele tem que andar. Quando eu fiz MBA, eu fiz MBA no INSPER. E não é publi do INSPER, não ganho nada para falar do INSPER, estou falando da escola que eu estudei. E uma das coisas que eu via lá dos executivos, né? Inclusive, numa das primeiras aulas, o professor falou assim, ó, eu era o único dono de pequena e média empresa na sala. O resto era tudo ou herdeiros de grandes empresas ou executivos que estavam na carreira executiva. E o professor falou assim, ó, vocês tinham que aprender com ele. Quando vocês aprendessem com ele aqui, só quem tem uma empresa sabe a dureza que é. Vocês iam parar de ficar nos corredores do escritório, né, reclamando de orçamento, reclamando disso, reclamando daquilo, né? Na época que ele falou isso, eu não entendi bem, e hoje eu entendo bem o que ele quis dizer, né? Então eu falo assim, poxa, eu peguei vários empresários que dentro de uma máquina que já funcionava ou dentro de um carro que já estava pronto, ele era um excelente motorista. Aí ele, com base nisso, ele fala, cara, vou montar uma empresa, vou colocar aqui processos, indicadores, vou olhar para isso, vou dividir as áreas assim, né? Mas quando ele monta a empresa, ele não consegue fazer porque ele não tem nada daquilo pronto. Ele não recebe nada pronto, ele tem que fazer do zero. E esse é um grande aprendizado para o executivo que faz isso. E eu falo dezenas de executivos que eu peguei nisso. Como foi você, executivo, trabalhando em grandes multinacionais, altos cargos executivos, tendo liderado outros executivos, quando você cai na realidade do dono de uma pequena e média empresa, você olha e você fala, nossa, mas era tão fácil isso lá na empresa que eu trabalhava e aqui eu não consigo fazer, não consigo colocar isso para funcionar. Como que é isso daí? Assim, eu vou ser honesto, da minha experiência, eu achei que seria mais fácil. Exatamente porque você traz toda uma experiência e eu acho que um grande problema que a gente tem dentro das empresas, principalmente empresas grandes, essas multinacionais, é que as pessoas segmentam a empresa, né? Você acha que cada departamento ele é um ser independente, né? Muita gente acredita que se cada pessoa dentro da empresa fizer a sua parte, a empresa como um todo vai ter o resultado esperado. E isso não é verdade, isso não funciona assim. Até a própria concepção de uma empresa, né? Uma das coisas que eu aprendi é que a concepção de uma empresa, ela não é essa, né? A concepção de uma empresa é para que as pessoas que estão lá trabalhem em conjunto e o que traz resultado é justamente essa interação, não é o que cada um faz de forma independente. Então, isso é um bloqueio muito grande que as pessoas têm, né? E quando você vem para a empresa, não tem, é tudo você, né? Então, às vezes eu brinco com o pessoal lá e eu falo assim, ó, vamos ter que fazer isso aqui é trocar o pneu com o carro andando, né? E lá na empresa, não era assim, ó, tem que fazer isso aqui, então tá bom. Então a gente primeiro precisa fazer todo esse processo, precisa acontecer assim, quando tiver tudo pronto, aí a gente entra. Então, não é que você faz mal feito, não, mas é que você tem uma estrutura que possibilita que as coisas sejam feitas assim, que sejam feitas rápidas, que sejam feitas com resultado. Quando você vai para a empresa, a coisa não é bem assim, né? Por quê? Porque lá na outra empresa alguém pensou nisso em algum momento. Na tua empresa, você que está começando, você que vai começar a pensar nisso.
E se não acontecer, a responsabilidade é tua. Então, você ganha também uma responsabilidade maior. Por mais que o executivo seja responsável, seja Tem a bagagem, comprometido, repertório. você tem... É diferente quando você trata uma empresa que é tua, que tem que fazer acontecer, que você depende dela, tal. Então, é diferente. Muda muita coisa. Se você é o dono de uma empresa e ela não cresce na velocidade que você queria, ou até cresce, mas ela depende de você para tudo, eu quero te dar um presente. A gente passou os últimos anos olhando de perto milhares de empresas. A gente formou mais de 9.500 empresários aqui no EAG. Uma coisa pra gente é muito óbvia. As empresas travam sempre nos mesmos pontos. Muda o setor, muda o tamanho, mas o gargalo se repete sempre. Então a gente pegou tudo isso e transformou num diagnóstico gratuito. Um raio-x da empresa autogerenciável. Você responde algumas perguntas sobre sua empresa e ela vai te mostrar em qual fase a sua empresa está e quais das 5 dimensões que estão travando o crescimento do seu negócio. E mais importante, a gente mostra o que você atacar primeiro dessas 5 dimensões. Seja qual for o seu problema, alguém já passou por aqui e já travou exatamente nesse ponto que você está travado. E o melhor de tudo, ela destravou. O link está aqui embaixo, é só você clicar aqui no link e poder fazer esse teste. Ou se você estiver vendo pela TV, tem o QR Code aqui, escaneia o QR Code. Se você quiser que o nosso time olhe para sua empresa de perto, na página final dá para você agendar uma conversa. Se fizer sentido, a gente convida você para viver isso ao vivo na Imersão EAG.